Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar, como é habitual, e que existirá, no final da apresentação, espaço para os participantes colocarem as suas questões. A nossa sessão de hoje é dedicada à recuperação da fauna selvagem, o exemplo do CRASA. Iremos apresentar o trabalho do CRASA, Centro de Recuperação de Animais Selvagens, gerido pela Quercus ANCN, na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, e integrado na Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna, partilhando algumas das suas histórias, dados estatísticos e procedimentos. A nossa oradora, Carolina Nunes, é licenciada em Ciência e Tecnologia Animal e mestre em Biologia da Conservação. Iniciou o seu percurso em centros de recuperação com o programa de voluntariado do LX-CRA em 2017 e posteriormente no CRASA da Quercus ANCN, como estagiária em 2019. Atualmente é diretora técnica do CRASA e coordenadora dos 3 centros de recuperação geridos pela Quercus. Muito obrigada, Carolina. Dizer-vos só, antes de iniciarmos aqui e de passar a palavra à Carolina, que a sessão aqui do meu lado está um bocadinho lenta, portanto peço-vos aqui compreensão aqui relativamente a eventuais questões técnicas. Carolina, se quiseres começar a partilhar a tua apresentação, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Boa, Alexandra, muito obrigada pela apresentação e eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada também a todos os que se juntaram. Vou agora partilhar então a apresentação, para que consigam todos ver. O meu nome é então Carolina, sou bióloga e sou a diretora do CRASA, que é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens em Vila Nova de Santo André, gerido pela Quercus. Hoje a ideia é falar-vos um bocadinho do que é isto de um centro de recuperação, como é que os centros funcionam no nosso país e, claro, partilhar algumas histórias e estatísticas do meu centro do CRASA. Para começar, o que é um CRAS? O que é um Centro de Recuperação de Animais Selvagens? De forma muito resumida, é um hospital veterinário, que funciona como todos os outros, com a particularidade de que é exclusivo para animais de espécies selvagens e autóctones. A diferença entre um animal selvagem e um animal doméstico é precisamente que os selvagens vivem então em liberdade na natureza, não são espécies que possamos ter em casa e que precisem então do contacto e dos cuidados humanos. E ser autóctone quer dizer que é nativo, ou seja, que é uma espécie que pertence a uma determinada região, neste caso Portugal. Porquê que estes centros funcionam então para estes animais? Primeiro porque são animais que, sendo selvagens e autóctones, precisam de cuidados muito específicos, não só em termos veterinários, mas em termos de alimentação, maneio e precisamente de ter cuidado para não haver uma habituação a humanos. Isto porque o objetivo de qualquer CRAS é receber, tratar, recuperar e depois devolver o animal ao seu habitat. Daí sermos exclusivos para animais de espécies selvagens e, claro, tem que ser de espécies autóctones, porque, como sabemos, é ilegal devolver animais de espécies exóticas ou invasoras a colocar estes animais na natureza. Todos os centros de recuperação para a fauna que existem em Portugal têm que legalmente pertencer então à Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna, que foi criada por esta portaria e, em 2009 e que é gerida pela DGAV e pelo ICNF. Okay? E que esta portaria dita então que estas são estruturas especializadas precisamente na recepção de espécies selvagens de fauna indígena ou naturalizada para o seu tratamento, recuperação e posterior devolução ao meio natural. Esta portaria também nos indica que existem 2 tipos de locais que podem então receber estas espécies, ou os polos de recepção, que são locais que podem receber e prestar primeiros socorros às espécies selvagens e autóctones durante um curto período de tempo, e depois os locais onde nos vamos focar nesta apresentação, os centros de recuperação, que podem então receber, recuperar estes animais durante longos períodos de tempo,
para poderem ser libertados depois, quando já estiverem recuperados dos seus danos físicos e comportamentais. Esta parte também é muito importante e já vamos perceber mais à frente. O CRASA é então um centro de recuperação junto com muitos outros. Nós estamos aqui em Vila Nova de Santo André e cobrimos parte do litoral alentejano do nosso país. Recebemos animais mais ou menos desde Troia até Odmira. Não obstante, poderemos, claro, receber animais de qualquer parte do país, desde que sejam então de uma espécie selvagem autóctone, se formos o centro mais adequado ou o centro mais próximo, onde seja mais fácil entregar o animal. A prioridade é sempre que o animal tenha o cuidado mais adequado, o mais rápido possível. O CRAS é então gerido pela Quercus, juntamente com o CRASM, que fica na Serra de Monte Junto, e o Ceras de Castelo Branco. Todos os outros centros têm diferentes entidades que os gerem, algumas públicas, outras privadas, e praticamente qualquer centro de recuperação no nosso país pode receber qualquer espécie, desde que seja então selvagem e autóctone. Temos alguns casos mais particulares de centros que se estão então a especializar. Temos o caso do Querido na Maia, que é então um centro exclusivo para o ouriço europeu, e depois temos o CRAM Ecomar da Universidade de Aveiro e o Porto de Abrigo do Zumarino, que são então os centros que estão especializados em animais marinhos e aquáticos, ou seja, são os únicos que têm tanques e instalações especializadas para tratar, por exemplo, golfinhos, tartarugas marinhas e aves de alto mar. Claro que todos os centros, dependendo da sua região geográfica, recebem um conjunto de espécies diferentes e, felizmente, a Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna funciona muito bem. E sempre que é necessário transferir um animal, seja por razões de necessitarem de um tratamento específico ou então de instalações específicas, é fácil fazermos então transferências entre os animais, para eles poderem, entre os centros, para eles poderem ter o melhor tratamento possível. Apesar das diferenças que os centros podem então ter em termos de instalações e espécies que recebem, as suas missões são as mesmas. Temos então a principal missão, que é sem dúvida a recuperação então da nossa fauna, mas também conseguimos fazer um trabalho muito, muito importante em termos de investigação científica. É muito mais simples estudarmos estes animais quando já nos estão próximos, principalmente em termos das doenças, das causas de mortalidade e das ameaças que eles encontram no meio natural. Por isso, todos os animais que nos chegam são, claro, avaliados em termos de o que é que lhes aconteceu para necessitarem de apoio num centro e, quando morrem, é realizada uma necrópsia, para nós podermos, assim, estudar não só a anatomia dos animais, mas também percebermos quais são os problemas que eles encontram e trabalharmos fortemente para mitigar estes problemas. E depois, claro, por último, educação ambiental é uma missão também muito, muito importante dos centros, e é por isso que nós adoramos iniciativas como esta, de poder espalhar a nossa missão, de podermos dar a conhecer às pessoas a existência da Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna e o trabalho que ela realiza. A recuperação é então uma recuperação que é multidisciplinar. Isto porque, ao contrário de um veterinário, de cão e gato, por exemplo, em que os animais têm um dono que pode ir à consulta e depois muitas vezes leva o animal para casa e dá-lhe a medicação em casa. Aqui estes animais obviamente não têm dono e só podem regressar à natureza quando já estão completamente recuperados, não só na parte física, mas também, como vimos há bocado, a nível comportamental. Por isso os animais acabam por ficar nos centros de recuperação, por vezes, alguns meses, dependendo, claro, dos seus problemas e do diagnóstico inicial. Assim, as equipas dos centros de recuperação têm que ter tanto uma componente médico-veterinária como também uma componente de reabilitação, muitas vezes ligada à biologia ou à zootecnia, para nós podermos então dar um tratamento completo ao animal, não só em termos de cirurgia, medicação, exames complementares,
mas também em termos de estimular os comportamentos naturais e avaliar estes comportamentos antes de podermos devolver o animal à natureza. Por exemplo, uma ave que nos chegue com uma fratura numa asa, não só tem que ter toda a atenção médica ou veterinária para recuperar a 100% a estabilidade da asa, mas terá depois que passar por um período de avaliação do voo, da caça, da alimentação autónoma, para nós termos então a certeza que o animal recupera também todos os seus instintos e todos os seus comportamentos naturais que vão permitir então sobreviver em liberdade. Aqui temos, por exemplo, um grifo cheio de fome a comer um coração de vaca, ou seja, é um ótimo comportamento de alimentação autónoma, e temos também depois exemplos de outras aves a usarem o espaço para terem comportamentos naturais, quer de uso de poleiros, quer de voo. A recuperação inicia-se sempre com o resgate, e daí ser tão importante para nós, centros de recuperação, divulgarmos o nosso trabalho e divulgarmos como se deve agir ao encontrar um animal selvagem ferido. Porque a verdade é que se os animais selvagens ficarem feridos, magoados, desorientados e não forem resgatados, ou quem os encontrar não tomar os passos certos, o animal não chega ao centro de recuperação, ou quando chegar ao centro de recuperação já pode ser tarde demais e nós não conseguimos ter então uma recuperação bem sucedida. Por isso somos nós, cidadãos, no nosso dia-a-dia, que podemos de facto fazer a diferença entre a vida e a morte de um animal selvagem, se soubermos como agir ao encontrar um animal selvagem ferido. Em Portugal, o resgate e o transporte destes animais deve ser feito pelas autoridades, tanto os vigilantes da natureza do ICNF, como o CEPNA da GNR, em alguns casos a BRIPA da PSP ou mesmo os bombeiros. Ao encontrarmos um animal selvagem ferido, o que devemos fazer é manter a calma, retirar o animal de perigo imediato, se estiver a ser atacado, por exemplo, por um cão ou por um gato, ou se estiver no meio da estrada, e contactar então de imediato ou as autoridades locais ou então a linha SOS Ambiente e Território, que é uma linha do CEPNA que funciona 24 horas, precisamente para tudo o que seja questões relacionadas com o ambiente, com a natureza, incluindo então o resgate de animais selvagens feridos. Depois, a partir desta chamada, devemos então seguir as indicações que nos forem dadas para garantirmos que o animal chegue então o mais rápido possível a um centro de recuperação. Já no centro de recuperação, todos os animais que chegam são então examinados, tal e qual como acontece numa consulta, para conseguirmos chegar então a um diagnóstico, percebermos o que é que se passou, o que é que o animal tem, definir-se um plano de tratamento e depois ir-se então avançando com a recuperação. De forma muito geral, e segundo a portaria da Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna, um centro de recuperação deve ter uma instalações de quarentena, instalações de recuperação, enfermaria, uma sala para armazenamento e preparação dos alimentos e uma zona de lavagem. Também poderão ter túneis de voo, ou seja, instalações exteriores para os animais depois poderem treinar então aqueles comportamentos naturais de voo, de caça, de escalada, etc., dependendo do animal. Um biotério, que é então uma zona onde se pode criar alimento vivo para depois oferecer a estes animais, principalmente aos animais que precisem de treinar a caça. Regra geral, os centros de recuperação conseguem ter biotérios de rato doméstico e ou de insetos. Sala de cirurgia, aparelho de raio-x e sala de necrópsias. Necrópsias são então as autópsias aos animais. Por exemplo, esta é uma fotografia da nossa sala de internamento, ou seja, que seria as instalações de recuperação, onde temos então cada animal numa caixinha identificada, individualizada, e onde os animais ficam da recuperação, quando precisam então de tratamento diário e de um acompanhamento mais próximo. À medida que os animais vão melhorando, vão podendo então passar para instalações mais naturalizadas, gradualmente maiores, onde já conseguem então locomover-se, alimentar-se sozinhos e começarem
a voltar a ganhar então as suas capacidades de voo, de corrida, independentemente da espécie, obviamente. Aqui a foto com os dois grifos é no nosso túnel de voo do CRASA, que é uma instalação então de 50 metros de comprimento, que é onde nós colocamos os animais já numa fase final da recuperação, onde eles já é suposto conseguirem então não só fazerem voos curtos e usarem poleiros, como estamos a ver na figura, mas também voarem então longas distâncias para conseguirem então trabalhar a musculatura e depois avaliarmos se já estão ou não capazes de voltar à natureza. Na outra fotografia temos então duas raposas vermelhas. Estes são indivíduos do ano passado que nos chegaram em crias. Aqui já era na fase final da recuperação, já estavam então numa instalação maior também, com vários esconderijos e com vegetação que tentava então simular um pouco o seu habitat para eles poderem ter então comportamentos de socialização, de caça e principalmente de se desabituarem, ou de nem sequer se chegarem a habituar à presença humana, para terem então todos os seus instintos naturais quando voltarem ao seu habitat. Aqui é uma outra instalação que nós temos, como o CRASA está então numa zona junto ao oceano e, como a Alexandra disse, estamos dentro da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, estamos aqui com muitas zonas úmidas importantes à nossa volta, recebemos muitas espécies semi-aquáticas e aquáticas, e então todas as nossas instalações têm também piscinas mais fundas, piscinas menos fundas, mais largas, etc., onde podemos ir então depois colocando as diferentes espécies. Este foi um caso do ano passado, onde recebemos 2 ninhadas de patinhos, e aqui já estão eles, como podem ver, numa fase praticamente final da recuperação, onde já podem utilizar então o espaço de piscina para nadar, e muito importante para nós avaliarmos se têm ou não as penas impermeáveis e se conseguem então depois regressar à natureza. Este é um vídeo dos nossos colegas de Castelo Branco, do Ceras, que tem uma instalação que eu pessoalmente acho extremamente interessante, que é um túnel de voo circular. Ou seja, enquanto que de forma clássica estas instalações são ao comprido, este agora é um tipo de instalação que se constrói circular, que permite então aos animais treinar um voo contínuo, não têm que fazer pausas de um lado ao outro do túnel, e que pode ser bastante interessante para certas espécies. Neste caso temos aqui o minhafre real, também já numa fase final da recuperação. Além, então, do nosso trabalho de recuperação de animais selvagens, como eu vos disse, fazemos bastante investigação científica. Ao termos, então, este grupo de animais que nos chega, e são vários milhares a chegarem a todos os centros do país todos os anos, conseguimos estar constantemente a atualizar protocolos de tratamento e a fazer também monitorização de doenças, como, por exemplo, a gripe das aves, que estamos todos em alerta também para casos de gripe das aves em aves selvagens. E também conseguimos descobrir o que se pode chamar hotspots de ameaça à fauna. Ou seja, nós também fazemos este trabalho de avaliar de que local os animais vêm e por que causa de entrada, por exemplo, por atropelamento, por envenenamento, por tiro, cativeiro ilegal, etc. E conseguimos então identificar zonas mais problemáticas e tentarmos trabalhar junto da população local, das entidades e das autoridades, formas de evitar sequer que os animais fiquem expostos a essa ameaça. Além disso, claro, conseguimos fazer as tais necrópsias, que vos falei, várias análises complementares, como raio-x, coprologias, análise ao sangue, etc. E participamos em vários projetos de investigação de vários institutos e universidades, e inclusive conseguimos participar em várias teses de mestrado e de doutoramento, ou seja, não só contribuirmos para a investigação, mas também para a formação de futuros profissionais da área. E nessa parte também é muito importante para nós. Temos um programa de voluntariado e de estágios, onde recebemos então estagiários um bocadinho de todo o mundo, e que contribui também não só para esta missão de fomentar a investigação científica e a partilha de informação, mas também de fazermos um pouco de educação com os estagiários que recebemos.
Falando em educação ambiental, tanto a fazemos presencial como online. No caso online, webinars como este é o melhor exemplo, e também a presença que temos nas redes sociais. Eu aqui, claro, dou os exemplos do CRASA, mas isto aqui é transversal a todos os centros de recuperação do país. E depois também, em termos de educação ambiental presencial, fazemos principalmente as ações de devolução à natureza dos animais, que é sempre um momento muito bonito, muito emocionante, não só para nós que trabalhamos, nós e os nossos voluntários e estagiários, na recuperação desses animais, mas também para qualquer pessoa que consiga assistir. É sempre um momento muito bonito, ficar a conhecer a história do animal, vê-lo de perto e observar depois o seu regresso à liberdade. Fazemos também visitas às escolas, ATEs, visitas guiadas ao CRASA, ações de formação e team building. Porquê que a educação ambiental é então tão importante para nós? Precisamente pelo que eu vos falei quando estávamos a falar do resgate, ou seja, é a população que dá o alerta quando um animal está ferido, independentemente depois de que entidade é que realiza o resgate. Infelizmente, temos noção que grande parte da população não tem noção do que é a Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna, muitas vezes nem sequer conhece o centro de recuperação mais próximo da sua área de residência, desconhece os contactos, como agir, e isto então muitas vezes leva a que os animais que estejam feridos ou debilitados e a necessitar de ajuda, ou sejam ignorados, porque as pessoas não sabem como agir e pensam que não têm forma de ajudar, ou acabam por ser ajudados de uma forma não correta, ou seja, as pessoas, por não saberem que podem então contar com os centros de recuperação, tentam eles próprios recuperar os animais em sua casa, ou tentar levá-los a uma clínica veterinária não especializada em fauna selvagem, o que não só é ilegal, como não é o melhor para o animal, porque, claro, falta-se então todos os meios e o conhecimento necessário para levar esta recuperação a bom porto. Daí, para nós ser tão importante divulgar esta mensagem de o que fazer ao encontrar um animal selvagem ferido, porque, de facto, quanto mais cedo o animal for resgatado após ficar ferido, muito melhor será o seu prognóstico e a sua oportunidade de voltar à natureza. Falando do CRASA, o CRASA é então gerido pela Quercus, juntamente com o CERAS e com o CRASMO. Claro que, sendo gerido por uma ONG, nos leva a certas limitações a nível financeiro, que felizmente conseguimos combater com o apoio de mecenas locais, nacionais, o apoio também do ICNF e do Fundo Ambiental e da população em geral, principalmente com o apoio dos nossos voluntários e estagiários que já mencionei, que de facto nos permitem não só trabalho base, mas conseguimos fazer então tanto mais, como todas as ações de educação ambiental conseguimos fazer, graças ao seu apoio. O CRASA está então inserido na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, que tem uma elevada biodiversidade de ave e fauna e então reúne várias zonas úmidas muito importantes. Por isso é uma zona onde faz todo o sentido existir um centro de recuperação próximo. É justo dizer que o CRASA está numa franca expansão no que toca ao número de ingressos. Eu entrei no CRASA então em 2019 e foi um ano em que recebemos menos de 150 animais. Em 2024 recebemos quase 500. Isto é uma tendência que temos visto também nos outros centros da Quercus, pelo menos, e que se deve, sem dúvida, a uma maior aposta na fixação de equipas, na formação de equipas, na angariação de voluntários, muito graças aos apoios, então, dos mecenas e do Fundo Ambiental, que nos permitem ter equipas mais estáveis, ter maiores horários de recepção dos animais e conseguirmos, então, dar uma melhor resposta. Não acredito que seja porque de ano para ano os animais fiquem mais feridos, creio que esses números, se calhar, até fiquem mais ou menos semelhantes, simplesmente estamos a conseguir sensibilizar melhor as populações locais, agilizar melhor os resgates e transporte dos animais e recebê-los, então, em horários mais alargados. Em termos de
Que animais então é que nos chegam? Os dados que eu vos vou apresentar são os dados do ano passado, mas podiam basicamente ser dados de qualquer outro ano e praticamente de qualquer outro centro. Nós recebemos principalmente aves, é a maior fatia sem dúvida alguma. Não é que as aves se magoem mais que os mamíferos, ou que os répteis, ou que os anfíbios, simplesmente são muito mais fáceis de ser então vistas e resgatadas. E aqui, mais uma vez, o fator humano a ter um grande impacto na recuperação dos animais selvagens. Temos muitas espécies de aves que são diurnas e que ocupam então habitats urbanos e semi-urbanos, ou seja, para nós é muito fácil vermos uma ave selvagem no nosso dia-a-dia e ao encontrarmos o animal referido, de o conseguirmos facilmente resgatar e encaminhar para o centro de recuperação. Já os mamíferos do nosso país acabam por ser mais noturnos ou crepusculares e ocupar então menos zonas urbanas e semi-urbanas, o que faz com que não seja tão fácil depois de serem feridos ou de estarem debilitados ou das crias ficarem órfãs, serem encontradas. E se o animal não for encontrado, não vai ser resgatado. Tanto que os mamíferos que nós mais recebemos aqui no CRASA são os que estão precisamente mais próximos da atividade humana, como os ouriços europeus, as raposas vermelhas e várias espécies de morcegos. Por fim, tudo o que é herpetofauna, como os répteis e os anfíbios, não é que sejam todos noturnos, não é que seja difícil de vê-los perto de nós ou em zonas urbanas, simplesmente ainda há, infelizmente, muito preconceito contra a herpetofauna no nosso país e muitas vezes não são vistos como animais que vale a pena resgatar e transportar até um centro de recuperação. Muitas das chamadas que recebemos de particulares sobre répteis e anfíbios, muitas vezes é na base do receio, tenho uma cobra aqui em casa, o que é que eu posso fazer? Não é tanto por querer resgatar então o animal. No entanto, recebemos principalmente cágados na parte dos répteis e alguns sapos na parte dos anfíbios e, claro, são espécies que são importantíssimas nos nossos ecossistemas. A classe dos anfíbios é a classe mais ameaçada do mundo e são então animais que também merecem totalmente o resgate e uma oportunidade de serem recuperados. Ao longo do ano, temos sempre esta curva muito interessante. Mais uma vez, estes daqui são os dados de 2024, mas podiam ser dados de qualquer outro ano. Nós começamos o ano com números relativamente normais e, de repente, a partir de abril, temos um grande pico, que atinge sempre o topo em junho, julho, e depois, a partir daí, volta a decrescer até aos números normais de outono e inverno. Isto deve-se principalmente a dois fatores. Um deles é a chegada de espécies migratórias ao nosso país no início da primavera, final de inverno, que são animais que chegam então depois de longas viagens e debilitados, e logo ali, em março e abril, nós começamos a receber espécies como cegonhas, andorinhas, depois mais tarde os andorinhões, indivíduos já adultos que vêm debilitados da migração. Depois, claro, a partir da primavera, o que mais recebemos são, sem dúvida, as crias. Estamos em plena época de reprodução e de cria, tanto para muitas espécies migratórias como para espécies residentes no nosso país, e estes aqui acabam por ser animais que são mais frágeis, são mais propensos, por exemplo, a caírem do ninho ou a ficarem órfãos, e então constituem o grosso das entradas nesta altura de primavera e verão. Depois, em agosto e setembro, a maioria destes indivíduos já pôde ser libertada, já foi devolvida à natureza e voltamos então a ter os números mais regulares de ingressos ao longo dos meses de inverno. Aqui estão as espécies, o top 4 das espécies que recebemos no CRASA em 2024, não mudam muito. Estando numa zona costeira, claro que recebemos várias gaivotas. O ano passado foram principalmente gaivotas de patas amarelas, mas recebemos de todas as espécies, gaivotas de patas amarelas, de asa escura, gaivota de Odlin, guinchos, etc.
cegonhas brancas, estas mais focadas, mais concentradas ali na altura da primavera e do verão, na primavera e no verão principalmente muitas crias. Agora cada vez mais recebemos os indivíduos adultos ao longo de todo o ano, porque já há várias populações de cegonhas que não migram, então já as vamos recebendo um bocadinho ao longo de todo o ano. Depois temos aqui as andorinhas dos beirais, que recebemos, estas sim, na altura da primavera e do verão, e principalmente crias que caíram do ninho ou que ficaram desorientadas nos primeiros voos, ou que ainda acontece vítimas de destruição ilegal dos seus ninhos. A representar os mamíferos, temos então, como eu já tinha dito, os ouriços europeus, que já, pelo menos aqui nesta zona, já não os vemos a hibernar, por isso já os recebemos também ao longo de todo o ano, inclusive recebemos crias cada vez mais cedo no inverno. Nós agora temos recebido crias de ouriço logo a partir de novembro, dezembro, o que mostra que eles de facto já não hibernam nos meses mais frios, mas infelizmente continuam a ser meses que, apesar de já não estar tanto frio assim, o alimento continua a não existir na mesma abundância que existe agora na primavera, e então infelizmente recebemos muitas crias órfãs também. Em termos das principais causas de entrada, como eu já tinha dito, a principal causa de entrada são de facto as crias, que é o que nós determinamos como a queda do ninho ou animal órfão. O prognóstico destes animais acaba por ser bastante positivo, principalmente se não vierem com outros problemas associados e se tivermos muito cuidado no seu maneio, principalmente em termos de alimentação e de evitar o imprinting, que é o quê? A habituação dos animais aos humanos. Claro que as crias são as mais suscetíveis a que isso aconteça, e um animal selvagem que esteja habituado a humanos não pode então ser devolvido ao seu habitat em segurança. Mas tirando isso, são felizmente animais que têm uma taxa de sucesso alta. A segunda principal causa de entrada é traumatismo de origem desconhecida, ou seja, qualquer tipo de traumatismo, de ferimento, de fratura que o animal apresenta ao ingresso e que não seja possível descobrir a sua origem, não é? Infelizmente acontece muitas vezes, porque eles não nos contam o que é que se lhes passou e muitas vezes ninguém viu. Podemos supor, por exemplo, se o animal tem uma asa partida e estava perto de uma estrada, que poderá ter colidido com um veículo, mas muitas vezes não temos como ter 100% de certeza. Já estes casos não têm um prognóstico tão positivo logo à partida, são casos que muitas vezes implicam cirurgias ou uso de ligaduras durante algum período de tempo, seguido de todo um treino de voo e fisioterapia para o animal voltar a ganhar a musculatura e o movimento correto dos membros, por isso são casos que às vezes podem ser um bocadinho mais complicados. Focando-nos aqui principalmente nesta nossa principal causa de entrada, que são as crias órfãs. Eu quis destacá-la porque estamos então precisamente na primavera, que é então esta época de reprodução e de cria. Por isso, nós já estamos a receber muitas crias, acho que todos os centros no país já estão a receber crias, tanto de aves como de mamíferos, um bocadinho de tudo. E é então muito importante que a população saiba como agir para podermos ajudar estes animais da melhor forma. O que é que nós dizemos que são então as crias órfãs? Podem ser aves que tenham caído do ninho, podem ser animais que tenham sido abandonados pelos progenitores, por estes não considerarem a cria apta para sobreviver, por falta de alimento, etc. Podem ser órfãos por morte dos progenitores, mas infelizmente muitas vezes as crias ficam sozinhas devido à perturbação antropogénica, ou seja, devido à influência humana. Isto aqui devia ter fotografias que não estão a aparecer, pelo menos aqui no meu, mas pronto. Alguns casos de perturbação antropogénica é então a destruição ilegal de ninhos ou de ovos. É proibido então perturbar, mexer, destruir, retirar ovos, seja o que for, de qualquer ninho de uma espécie selvagem protegida no nosso país. Infelizmente, muias vezes ainda acontece e, claro, acaba por ou provocar a morte imediata ou pôr em causa a vida das crias.
Também temos o ataque de predadores, neste caso de predadores domésticos, como cães e gatos, que muitas vezes também atacam ou os ninhos ou mesmo as crias, tanto dentro do ninho como quando já estão naquela fase exploratória de começarem a sair do ninho. E nós, infelizmente, tudo o que é ataques de gato acaba por ter sempre um prognóstico muito reservado. E depois o que chamamos mais ou menos o rapto de crias. Isto é o quê? Eu gosto de fazer a analogia connosco humanos, ou seja, os nossos filhotes nunca passam do estar deitados para o andar a correr, têm toda uma fase de gatinhar, de caminhar, um bocado mais trópicos, com as crias, principalmente de aves, é exatamente a mesma coisa. Elas não saem do ninho a saber voar perfeitamente, muitas delas passam por períodos mais ou menos longos em que já fazem excursões afora do ninho ou que já saíram do ninho, mas que ainda não conseguem voar a 100% e ainda estão a ser acompanhadas e alimentadas pelos seus progenitores. Ora, muitas vezes o que acontece é, se nós nos depararmos com um animal nesta situação, por vezes os progenitores afastam-se e o que nós encontramos é uma cria, por exemplo, de pardalito sozinha ou de coruja do mato, e nós achamos que o animal está então abandonado, em perigo, e recolhemos o animal para levar para um centro de recuperação. E na verdade estamos apenas a raptar a cria que está a seguir o percurso natural do seu crescimento e que estava a ser então acompanhada pelos pais. Por isso, os colegas do RIAS fizeram aqui um esquema que eu acho que está brutal e que nos explica muito bem o que devemos fazer ao encontrarmos então uma cria. Se o animal estiver ferido, obviamente que se deve contactar as autoridades ou o centro de recuperação mais próximo. Se não, devemos então devolver a ave ao ninho, se soubermos qual é o ninho e se for seguro para nós, claro, acedermos ao ninho, e depois tentarmos monitorizar à distância se os progenitores estão por perto, se os progenitores aceitam a cria. Se não conseguimos colocar de volta no ninho, aí sim agilizar o resgate do animal, ou se houver perigos por perto. Se percebermos que o animal está a ser aceito e alimentado e acompanhado pelos progenitores, não devemos interagir, devemos deixar então a natureza seguir o seu curso. Podemos vigiar a uma certa distância, porque claro, se nós estivermos demasiado perto, os pais podem ter medo e não se aproximar da cria, mas a verdade é que muitas vezes nós recebemos este tipo de chamadas. Está aqui um passarinho no meu quintal, está aqui um passarinho no parque, nós achamos que ele está em perigo. Depois de avaliarmos que o animal de facto não está em perigo iminente e não está ferido, que é apenas uma cria, dizemos às pessoas para se afastarem e ficarem a observar, e muitas vezes depois o feedback que temos é precisamente isso. Tinham toda a razão, afastámos-nos um pouco, ficámos em silêncio e reparámos que os progenitores estavam a alimentar e a tomar conta e a proteger a cria. Isto faz parte do crescimento das crias e devemos então evitar agir se não for de facto correto fazê-lo, isto porque por nossos protocolos nunca ninguém vai cuidar melhor dos seus filhos do que os próprios pais, e no mundo natural o melhor é mesmo, se possível, deixá-los com os progenitores. Um problema que muitas vezes temos deste rapto de crias associa-se ao cativeiro ilegal. Isto é o quê? No nosso país, claro, sem as devidas licenças, é totalmente proibido. Nós temos animais de nossa fauna autóctone em nossas casas, em nossa posse, só que muitas vezes o que acontece é as pessoas resgatam então as crias e em vez de as encaminharem para um centro de recuperação, seja por desconhecimento, seja por quererem como animal de estimação, ficam com elas nas habitações. Qual é o problema desta situação? Claro que o animal não vai ter os cuidados necessários, não vai ter alimento, vai ficar habituado aos humanos e depois vai ser um animal que não vai poder nunca, mesmo que eventualmente seja resgatado, seja apreendido, vá para um centro de recuperação, é muito difícil retroceder então todo este comportamento de habituação aos humanos para os devolver à natureza. E aí
uma boa ação, uma boa intenção, torna-se em algo que compromete totalmente a vida e o bem-estar do animal. Nós temos um caso, que esta história eu adoro contar, precisamente disto que aconteceu. Esta daqui é uma cria de coruja do mato que nos chegou em 2022, na primavera. Era uma cria que tinha caído do ninho, tinha ficado com uma fratura na asa e quem a resgatou acabou por ficar com ela durante cerca de 15 dias. Ora, quando o animal finalmente nos chegou, já estava então com a asa mal ossificada, também tinha problemas de crescimento a nível dos ossos, portanto também tinha uma patinha um bocadinho deformada, porque a alimentação que lhe estavam a dar era carne picada, ou seja, o animal não estava a conseguir ter o alimento parecido com o que teria na natureza, que seria insetos, pequenos roedores, e não estava então a ter todos os nutrientes necessários. Além disso, era um animal que estava extremamente habituado a humanos, ao ponto de nos espiar a pedir comida, o que tornava este animal, então, tanto pela sua condição física como pelo seu comportamento, ter já um prognóstico muito, muito reservado. Em termos da asa e da patinha e das questões de crescimento, conseguimos corrigi-las. Foi uma ave que aprendeu a voar, não a 100%, mas aprendeu a voar, aprendeu a reconhecer o alimento natural, a caçar os ratinhos, conseguia interagir com outras corujas do mato, tanto crias como adultas, mas nunca se desabituou a 100% dos humanos. Ou seja, tendo a oportunidade, pia para os humanos e procurava fazer contacto visual connosco quando entrávamos nas instalações, por exemplo, para limpar a instalação ou para ir pegar para fazer exames. Ou seja, era um animal que não perdeu aquela janela de oportunidade de aprender os comportamentos naturais e de reconhecer a sua espécie. Quando temos estes quadros em que o animal está saudável, está em bem-estar, não está a sofrer, não tem dores, mas não pode ser devolvido à natureza, muitas vezes é precisamente por causas antropogénicas, são casos complicados, porque sentimos que é muita responsabilidade da nossa espécie o animal estar nesta situação e que, se tivesse seguido os protocolos corretos, teria sido uma cria que teria recuperado a 100%. A história desta pequenina não é triste de todo. Não tivemos o final perfeito que queríamos com todos eles, que é obviamente a devolução à natureza, mas resolvemos ficar com ela no centro e no ano seguinte tentar algo que se faz em vários centros também com várias espécies, que é ver se seria uma boa ama. Isto porque as corujas do mato têm um ótimo instinto maternal e paternal e rapidamente aceitam crias mesmo que não sejam suas. E nós já várias vezes, quando tínhamos adultos e crias em recuperação, assim que estavam capazes de passar para uma instalação exterior, juntávamos na mesma instalação para terem então este enriquecimento social e reparávamos que os adultos adotavam as crias como se fossem suas, socializando-as, caçando para elas e protegendo-as e aquecendo-as à noite. Ora, na primavera seguinte, quando começaram a chegar as primeiras crias, quando as crias já estavam numa idade adequada, juntavam-nas a esta nossa cria, que entretanto já não era uma cria, já tinha 1 ano de idade, e ela mostrou-se uma ótima mãe, aceitando muito bem as novas crias, caçando para elas, mudando inclusive o comportamento. Ela, quando tem filhotes para cuidar, torna-se muito menos afetuosa, e procura muito menos a companhia humana, e percebemos que então as crias aprendiam os comportamentos naturais muito mais rápido e a nossa interação humana de termos que alimentar as crias ou colocar, por exemplo, aquecedores para as aquecer durante a noite, etc., diminuímos muito estes protocolos, estas interações, porque ela fazia então o papel de mãe muito mais parecido com o que aconteceria na natureza. Por isso, apesar de ser uma história que teve um início triste, agora tem um papel muito importante aqui no CRASA de nos ajudar a cuidar das suas crias. E é sempre uma história que nós gostamos muito de partilhar, principalmente tão perto do Dia da Mãe, porque certo que é a nossa mãe preferida aqui no centro.
Já estamos agora quase em cima da hora, de uma forma muito rápida, como é que todos nós podemos então ajudar a nossa fauna e ajudar os centros de recuperação que temos no nosso país. Muito, muito importante e que é grátis e super fácil de fazer hoje em dia, divulgar a informação. Como eu vos disse, é muito importante para nós que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, porque somos nós cidadãos que podemos então fazer toda a diferença ao encontrarmos um animal selvagem ferido. Por isso, quanto mais nós divulgarmos que a rede de centros existe, que as autoridades fazem o resgate, que é um serviço sem custo qualquer para o cidadão que encontra o animal, maior o número de animais que vamos conseguir encaminhar para os centros e maior o número de vidas que vamos poder salvar. Importante também é prevenir. Eu falei-vos das nossas duas principais causas de entrada, mas existem muitas outras, como viram no gráfico, atropelamentos, colisão com janelas, animais envenenados, presos em armadilhas, muitos casos de animais que nos chegam devido à ingestão de lixo ou por ficarem presos, por exemplo, em anzóis e fios de pesca. Por isso, são causas antropogénicas e que nós podemos fazer um esforço para as prevenir, evitar sequer que os animais fiquem feridos neste sentido. E, claro, ao encontrarmos um animal selvagem ferido, agir de forma adequada e sempre que tivermos dúvidas, por exemplo, se o animal realmente precisa ser resgatado ou não, contactar as autoridades ou mesmo o centro de recuperação mais próximo para nós podermos então guiar o cidadão a agir da melhor forma para o animal. O CRASA em particular, se quiserem juntar a nós, nós ainda estamos com vagas para o nosso programa de voluntariado deste ano e depois no final do verão vamos abrir as candidaturas para o programa de voluntariado de 2026. Basicamente qualquer pessoa se pode juntar a nós, porque nós acreditamos que de facto toda a gente consegue ter algo para contribuir para a proteção da natureza e para a conservação da nossa fauna. Pedimos apenas que sejam indivíduos maiores de 18 anos e com disponibilidade mínima de um mês, ou então que consigam vir 1 a 2 manhãs por semana, dar-nos uma mãozinha, tanto no tratamento dos animais, na sua alimentação, limpar os espaços, construir os instalações, etc. Temos também um programa de apadrinhamento dos animais em recuperação. Basicamente, qualquer família, indivíduo, escola, empresa pode escolher um ou mais animais para apadrinhar em seu nome ou em nome de outra pessoa, se quiser oferecer. Nós enviamos o certificado de apadrinhamento, a fotografia do animal e vão então tendo acesso à sua história, à evolução da sua recuperação e no final são então os padrinhos e madrinhas que são convidados para devolver este animal à natureza, que é sempre um momento mágico muito bonito. Outra forma de ajudar é também donativos, tanto monetários como em género. Precisamos sempre, por exemplo, de produtos de limpeza, comida para os animais, etc. Eu aqui estou a falar um pouco em nome do CRASA, mas obviamente todos os centros do país têm programas de voluntariado de apadrinhamento semelhantes e necessitarão também de donativos, por isso é uma questão de entrarem em contato também com o centro mais próximo de vocês e perceberem de que forma é que podem então contribuir para salvarmos estes animais que são então responsabilidade de todos nós. Muito obrigada a todos por me terem ouvido e temos agora aqui um tempinho para questões, não é, Alexandra? Certamente, Carolina, muito obrigada pela tua apresentação e por a apresentação aqui do CRAS e enquadramento aqui do trabalho que vocês desenvolvem. Lembrar-vos que poderão levantar a mão e colocar as vossas questões de forma oral e ligando o micro e depois a câmara, caso vos seja possível. Entretanto, também podem escrever aqui na conversa, que é o que aconteceu já aqui com alguns. Pois eu estou agora a conseguir. Enquanto os nossos Carolina, estou a ouvir com alguns cortes. Desculpa, Alexandra. Pois, sou eu mesma, peço desculpa, que é mesmo a minha ligação. Estava-te a ouvir com cortes, mas peço-vos desculpa. Eu vou ler aqui, vou tentar que me ouças aqui as perguntas que temos aqui na conversa. Estás-me a ouvir melhor? Estão-me a ouvir melhor? Sim, sim. Então a Margarida Costa pergunta:
O trabalho de enfermeiros voluntários pode ser útil neste tipo de centros? Aceitam estágios para estudantes da licenciatura em enfermagem veterinária? Margarida, sim, com certeza, ou seja, nós, a maioria dos estagiários e voluntários que recebemos são de facto pessoas das áreas das ciências veterinárias e da biologia e zootecnia, por isso faz todo o sentido termos voluntários e estagiários dessas áreas. Mas como eu disse, na verdade recebemos pessoal de qualquer área, porque há sempre trabalhos em que toda a gente consegue ajudar, basta ter a boa vontade para trabalhar. Dizer-vos também que nós vamos disponibilizar para quem não o link da gravação e vamos disponibilizar também os contactos do CRASA, quer o e-mail, quer o número de telefone e as redes sociais, para que possam entrar em contacto caso tenham interesse em ser voluntários, em ser padrinhos, visitar o centro também para conhecer um bocadinho melhor o seu trabalho. A Cláudia Castro pergunta: muito desconhecimento e indiferença parte das próprias autoridades competentes no resgate de animais selvagens. Que trabalho têm os centros de recuperação vindo a desenvolver junto destas entidades? Olha, de facto é verdade, isto depende bastante de zona para zona do país, tanto o tamanho das equipas como o meio das equipas e principalmente a formação que eles têm. Nós aqui, pelo menos desde 2019, temos tentado, nos anos da pandemia não conseguimos, mas fazer sempre ações de formação para as autoridades. Muitas delas temos feito em colaboração com o ICNF, inclusive, para conseguirmos então dar as ferramentas às autoridades para conseguirem fazer um resgate de forma mais célere e para terem maior sensibilidade também na forma como comunicam com os cidadãos nestes casos. E nós temos visto que, pelo menos aqui na nossa zona de atuação, que é principalmente da zona de Setúbal e Beja, que temos visto muitas melhorias, muitas vezes é isso, é desconhecimento e apresentando as formas corretas de resgatar os animais, vemos que os números têm aumentado, por isso as nossas ações de formação e sensibilização, eu acredito que têm ajudado. Patrícia Tavares, se quiser ligar o micro para colocar a sua questão e a câmara. Boa tarde a todos. É só uma pergunta, eu não sei se me vai poder ajudar, mas é só pronto, aquelas dúvidas que surgem às vezes. Nós vemos agora muitos vídeos de salvamento de animais. No mar, pronto, no mar parece mais difícil, mas em terra, no mar, com muitas visualizações. A minha dúvida é, será que, pronto, algumas destas coisas serão verdadeiras, não serão? É porque às tantas parece-me que nós, com tantos likes neste tipo de filmes, não sei se estaremos a provocar precisamente algum tipo de provocar para depois salvar e às tantas estamos, em vez de ajudar, estamos a desajudar. Era só isto, não sei se está um bocadinho ao lado, mas que se calhar tem algum conhecimento que possa ajudar aqui. Obrigada. Patrícia, muito obrigada. De facto, esse era todo um outro webinar que podíamos ter, que é o impacto das redes sociais, de facto, nos vários temas da nossa sociedade, mas na conservação da natureza e nos animais selvagens pode ser muito bom e nós adoramos usar as redes sociais para sensibilizar a população e divulgar o nosso trabalho, mas algum conteúdo sensacionalista ou gerado por inteligência artificial ou algo manipulado, de facto pode não ajudar. Já há imensos estudos que provam que, por exemplo, mesmo centros de resgate ou centros de cria em cativeiro que promovam vídeos ou fotografias das pessoas a manipular os animais, que leva a que muitos comentários sejam: eu quero ter um em casa, eu também queria tocar, eu também quero fazer festinhas, e que isso é uma forma de estimular muito o comércio ilegal de animais selvagens. Por isso, de facto, acho que nós temos que ter sempre muita consciência no tipo de conteúdo que partilhamos, que publicamos, que desenvolvemos, e ser sempre críticos do que é que estamos a ver, porque muitas vezes, de facto, há vídeos que achamos que são muito fofinhos, mas na verdade, se formos pensar um bocado, estão a promover comportamentos totalmente errados. Obrigada. A Ayla Massaneiro pergunta:
qual o destino dos animais selvagens que não puderam ser reintegrados na natureza, além da coruja que já foi mencionada? Aqui vai depender da espécie, ou seja, há animais de espécies ameaçadas que faça sentido desenvolver-se ou em que já haja programas de, por exemplo, reprodução em cativeiro, uma espécie muito, muito ameaçada que se esteja a tentar reproduzir animais em cativeiro para depois poder libertar as crias. Esses animais, obviamente, tentamos encaminhar para esse tipo de programas, porque têm uma genética muito importante que não a queremos perder. Há alguns animais que também são encaminhados, por exemplo, para parques biológicos, onde possam ter garantidas as suas condições de bem-estar, um papel educativo e de sensibilização, partilhando as suas histórias para que, então, tentarmos evitar novos casos de cativeiro ilegal. E depois há outros que, tal como a coruja, ficam nos centros de recuperação por terem um papel importante também. Mas é importante mencionar que estes animais, ou seja, são animais selvagens, eles nunca vão ficar 100% bem em cativeiro, e que nós centros estamos, e com esta coruja que eu falei, com os outros animais, constantemente a fazer check-ups de bem-estar para garantir então que o animal não piora a sua condição, que não está em sofrimento, que não está em demasiado stress. Inês Santos, qual a política dos CRAs em Portugal em relação à estadia máxima permitida por indivíduo e à recuperação ou admissão de espécies invasoras? Ok, Inês, ótimas perguntas. A parte das invasoras, como eu expliquei, nós só podemos receber espécies autóctones, tanto por questões de segurança e de saúde, e também porque o nosso objetivo, como é recuperar animais que possam ser devolvidos à natureza, não faria sentido nós estarmos a recuperar os invasores, porque depois não os poderíamos devolver à natureza. Por isso, tudo o que são espécies exóticas e invasoras não passam pelos centros de recuperação, são recolhidas então pelo ICNF e pelo CEPNA, e depois são estas entidades que lhes dão um destino. A estadia máxima por indivíduo durante a sua recuperação vai depender, não há por lei definido um limite máximo que o animal possa ficar em recuperação. Aqui cabe à equipa, mais uma vez, multidisciplinar, avaliar se é viável logo desde o início a recuperação do animal ou não, tendo em conta quanto tempo é que ele poderia demorar a recuperar, se ia estar em bem-estar, e depois é fazer check-ups regulares para ter a certeza que o animal está a evoluir de forma positiva e que já não chegamos a um ponto em que a sua recuperação vai ser impossível e que estamos apenas a prolongar o sofrimento do animal. Mas estando o animal bem a recuperar de forma positiva, não há um limite máximo em que ele tenha que estar recuperado e tenha. Coloca a seguinte questão: gostaria de saber se desse entrada no vosso centro um ganso patola, por exemplo, vocês tratavam dele ou transfeririam para um centro com especialização em animais aquáticos? Uma pergunta, Matilde. O protocolo tem sido estabilizar o animal e, assim que o animal esteja estável, encaminhar para um centro especializado. Precisamente o caso dos gansos patolas ou outras aves de alto mar, porque de facto precisam de cuidados e de instalações muito específicas, por isso assim que o animal esteja estável, é então encaminhado para esses centros. Já no caso de golfinhos e tartarugas marinhas, por razões óbvias, são encaminhados diretamente para o centro especializado que os possa receber, porque nenhum dos outros centros consegue ficar com eles por uns dias. A Cláudia Castro pergunta: caso as autoridades competentes informem que não têm forma de resgatar o animal, mas a pessoa conseguir levá-lo às instalações mais próximas, CEPNA, BIRPA, NF, etc., estas entidades são obrigadas a receber o animal?
sim, é suposto as autoridades receberem o animal e garantirem então o transporte do animal depois até ao centro de recuperação ou até ao polo de recepção, como vimos que também existem pelo nosso país, mais próximo. O que por vezes nós já temos tido noção que acontece, é claro, às vezes as equipas não são tão grandes como deveriam ser, ou a extensão de território que cada equipa tem para gerir é muito grande e às vezes não se consegue ter uma resposta imediata, ou seja, às vezes até na saúde nossa humana falha, nos animais também temos noção que o faz. Nós pedimos sempre às pessoas para contactarem as autoridades precisamente por questões de segurança, tanto para a pessoa como para o animal, mas também já passou as autoridades dizerem lamentamos neste momento não conseguimos e darem à pessoa todas as indicações sobre como transportar o animal até a nós ou contactarem-nos a nós e irmos nós buscar o animal. Ou seja, aqui claro que temos que seguir a legislação, mas pronto, no final do dia o que vale é o bom senso e tentarmos todos juntos que o animal chegue em segurança a um centro de recuperação. Lembrar também que esta questão, como a Carolina já disse, já mencionou, as autoridades e a sensibilidade das autoridades para estas situações tem vindo a mudar nos últimos tempos, nas últimas. E isto também, por exemplo, nós aqui em termos dos nossos eventos online, temos cada vez mais CEPNAs, GNR interessados em conhecerem e ficarem um bocadinho mais dentro de algumas matérias que às vezes é difícil na prática chegarem a elas. E com a Carolina também já desenvolvemos algumas ações nos quais eles se manifestam muito disponíveis para participar. Portanto, há vontade, nomeadamente destes técnicos, militares de conhecerem um bocadinho mais estes assuntos para poderem também atuar um bocadinho de forma distinta. Eu peço-vos desculpa porque efetivamente a minha ligação está muito mal, portanto vocês devem estar a ouvir aos cortes. Agradecer à Carolina a sua disponibilidade para estar aqui presente e agradecer também a todos os participantes. Relembrar que nós vamos passar-vos a ligação portanto, o link, portanto, poderão também entrar em contacto com a Carolina e com o Crassa e algumas dúvidas possam surgir depois, até mesmo porque no nosso dia-a-dia muitas vezes deparamos com estas espécies e às vezes na prática depois não sabemos às vezes o que fazer. Da Carolina, daqui a 15 dias estaremos aqui novamente e desta vez a nossa temática será relacionada com a estepária das aves. Muito obrigada, Carolina. Obrigada, eu, Alexandra, pelo convite e obrigada a todos. Qualquer coisa que necessitem é só entrarem em contacto connosco. Um bom feriado e bom fim de semana a todos. Muito obrigada. Até daqui a 15 dias. Obrigada.